Salve, salve pessoal! Hoje, dando continuidade à nossa série, vamos continuar, falando de renda fixa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Tesouro Direto e CDB. Então, vamos lá. O que é o Tesouro Direto? Tesouro Direto são títulos, emitidos pelo governo federal. O que significa? Significa que o governo emite um título, você compra esse título e empresta dinheiro para o governo. Como que funciona isso? Existem os tesouros diretos pós-fixados, que normalmente são baseados na taxa Selic ou no IPCA. O que é Selic? Selic é a taxa básica de juros que rege o país. Hoje, dia 11/5/2021, ela está em 3,5%. Por que pós-fixado, Gabriel? Porque a Selic pode oscilar. Então, você compra o título hoje, está 3,5%, mas se amanhã tiver 4%, você vai começar a ganhar em cima de 4% a partir daquele momento. Ah, baixou, foi para 2%, você vai ganhar em cima de 2%. Então, oscila. Por isso, pós-fixado, você só vai saber exatamente o seu rendimento lá no final, quando você sacar ou na data de vencimento. E o que é o IPCA? O IPCA é a inflação, é o índice de inflação. Se você tem lá um tesouro IPCA+, por exemplo, normalmente como funciona? Ele te paga uma taxa fixa e o IPCA, que é a taxa variável. Por quê? A inflação também, assim como a taxa Selic, ela varia. Então, ele te paga, sei lá, 3% mais o IPCA. Se o IPCA está variando, em algum momento ele estava 3%, mas daqui a pouco foi para 5%, daqui a pouco baixou, o que acontece? Isso varia. Então você só vai saber pós-investimento. O que é o bom do tesouro vinculado ao IPCA? Que você vai estar rentabilizando o teu investimento mais do que a inflação. Por quê? Ele tem um juros fixo e o juros variável aqui, que é a inflação. E a maior sacada dos investimentos é o quê? Eles rentabilizarem maior que a inflação. O que não é o caso do Tesouro Selic, porque nosso caso agora, por exemplo, a taxa Selic está em 3,5%, quando a inflação está em 6 ponto alguma coisa. Então, o Tesouro Selic rentabiliza menos que a inflação. Tesouro Selic é recomendado para quê? Como eu falei no vídeo anterior, recomendado para colocar sua reserva de emergência. Por quê? Ele vai ter uma liquidez diária, você sabe quanto está rendendo ali, está rendendo com base na Selic. Vai render melhor do que a poupança, vai render provavelmente melhor do que um CDB de liquidez diária, e você pode sacar ali a qualquer momento. Baixo risco, alta liquidez e um rendimento baixo, mas a reserva de emergência é para isso. E existem também os tesouros diretos pré-fixados. O que são os pré-fixados? É aquele que tem uma taxa lá e você já sabe quanto vai ganhar no final. Tesouro pré-fixado lá num valor de, sei lá, 5% ao ano. Você já sabe quanto vai ganhar, é certo. Aquele valor ali, você bota lá o valor que você vai investir, quanto você vai botar por mês, você já sabe. Por quê? Porque é pré-fixado. A questão é o seguinte, vamos dizer que você optou por pegar o pré-fixado. E aí, sei lá, a taxa Selic já está acima daquele pré-fixado. Você está perdendo grana, entendeu? Porque a Selic oscila e o pré-fixado tá fixo ali. Sei lá, você pegou um pré-fixado que hoje está 5%, mas a Selic hoje está 3,5%. Mas se a Selic for para 10%, você vai ficar ganhando esse valor aqui até o final do seu resgate, entendeu? Até a data de vencimento. E a Selic já subiu, então pode ser que você... Não é que você perca dinheiro, mas que você perca poder de compra, porque você poderia estar ganhando mais dinheiro e não está. Então a gente vai ter aí, dentre os tesouros, os pós-fixados seria o Tesouro Selic,
Tesouro IPCA+, e o Tesouro IPCA com juros semestrais. O Tesouro IPCA com juros semestrais é que ele rende somente de 6 em 6 meses, semestralmente, ok? Ele não rende diariamente, vamos dizer assim, ok? E nos pré-fixados você vai ter o Tesouro pré-fixado e o pré-fixado com juros semestrais, a mesma coisa. Um vai ter uma liquidez de rendimento, né? Ele vai ter um rendimento ali diário, e o outro só vai ter rendimento de 6 em 6 meses. Qual a desvantagem do pós o pré? Eu diria que a desvantagem é que você vai saber exatamente quanto você vai ganhar, e o outro vai depender da variação do mercado. Qual a diferença, a maior diferença entre o que tem rendimento diário e o que tem rendimento com juros semestrais? O que tem rendimento com juros semestrais, quando ele render, você precisa reaplicar esse dinheiro. E, consequentemente, você paga imposto de renda sobre aquele rendimento. Vamos dizer, sei lá, você tinha R$1.000 lá e rendeu R$100. Um exemplo, tá, gente? Rendeu R$100. Quando chegou o primeiro semestre que ele rendeu esses R$100, esses R$100 fica disponível na sua conta lá, e você, conta da corretora, eu uso a corretora de valores, ele vai ficar disponível lá e você precisa reaplicar ele. E em cima desses R$100 você vai pagar um imposto de renda. Como o imposto de renda para o Tesouro Direto é regressivo, acaba que você tem uma rentabilidade um pouco menor. Mas se a sua ideia é sacar algum rendimento, ter uma renda passiva, vamos dizer assim, pode ser interessante. Ok? É mais se fizer sentido para você. Se você quiser pensar mais em longo prazo, não seria o ideal um com juros semestrais. E aí, falando de CDB agora. CDB é um certificado de depósito bancário. Nada mais é que no Tesouro você emprestou dinheiro para o governo. No CDB você emprestou dinheiro para o órgão privado, para o seu banco. O banco qualquer, o banco que tem lá na corretora. Você entrar na corretora de valores, vai ter dezenas de bancos lá. Normalmente, bancos menores oferecem uma taxa de juros mais atrativas. Taxas de juros mais atrativas. Por quê? Porque eles são menores, então eles precisam captar mais recursos. Bancos maiores não vão oferecer taxas tão atrativas, ok? E a gente vai ter CDBs atrelado à taxa Selic, CDBs atrelados ao CDI, vou falar o que é CDI, CDB pré-fixado e um CDB atrelado ao IPCA, que é a inflação. Os mais comuns são os atrelados ao CDI ou pré-fixados. Atrelado a Selic eu praticamente não vejo, mas existe. E atrelados ao IPCA também existem, mas são raros no mercado. Hoje, pelo menos, eu não vejo nenhum disponível na minha corretora. O que é o CDI? Um CDB atrelado ao CDI. O CDI ele também é uma taxa, ele é um certificado de depósito interbancário, é a taxa de juros que rola entre os bancos. Ele normalmente fica 0,10 abaixo da Selic. Então, a Selic hoje está 3,5, o CDI vai ficar em 3,4. Resumindo, um investimento atrelado ao CDI, um CDB atrelado ao CDI, a 100% do CDI, vamos dizer assim, que é assim que eles costumam chamar, e ele tenha a mesma liquidez do Tesouro Direto, ele vai render um pouquinho menos. Ah, Gabriel, vai render só 0,1 a menos? Sim, mas isso a longo prazo, a gente pegando juros compostos, isso faz uma grande diferença. Vai fazer grande diferença sim. Tá? Então, o CDI nada mais é que isso. Você vai ver lá, eu lembro do meu gerente de banco falando, porque eu tenho um CDB aqui que paga 100% do CDI. Cara, eu não entendia nada, eu não sabia
mínima ideia, isso há anos atrás, quando ele me falou isso, eu achei o máximo legal. Eu falei, não, eu vou me investir aí, pá. Investi, depois eu vi que... Caramba. Mas agora, se você está vendo esse vídeo, você já sabe. Por que eu falo isso? Falo, poxa, caramba, fiz lá e fiz, vamos dizer assim, maior besteira. Por quê? Porque eu não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo e estava me falando um monte de coisa. O que era 100% do CDI? Hoje eu sei que 100% do CDI, um investimento hoje que diz lá que está pagando 100% do CDI, ele está rendendo 3,4% ao ano. Mas espera aí, se a inflação hoje está em torno de 6,4%, eu estou perdendo o poder de compra. E durante muito tempo eu deixei meu dinheiro num CDB lá da vida e perdendo o poder de compra. Pode ter em algum momento que o teu rendimento do CDB vai render mais do que a inflação? Pode, se a taxa Selic estiver bem mais alta que a inflação, como já teve há tempos atrás. Mas no momento atual que a gente está vivendo, que a taxa Selic está em 13,5%, a inflação está em 6,4 alguma coisa, o CDI está em 3,4. Então, eu estou aqui, meu dinheiro está rendendo em torno de 3% a menos que a inflação. Em resumo, eu estou perdendo o poder de compra. Por quê? Eu precisaria pelo menos fazer o meu dinheiro render mais que a inflação. Concorda comigo? Para quê? Para eu não perder poder de compra. Então, para um investimento a longo prazo, quando você pensa a longo prazo, você precisa pensar nisso. Você precisa fazer o seu rendimento render acima da inflação, acima do IPCA. Por que o Tesouro Direto é atrelado ao IPCA? É legal. Porque se a inflação for a 10, for a 20, beleza, ele vai render os 20% mais aquele pré-fixado aqui que tiver lá no momento. Mas se você não tem nada atrelado à inflação, você pegou um pré-fixado, por exemplo, um CDB, também existe CDB pré-fixado, aí você tem lá um CDB 8%, 5%, aí beleza, vamos dizer que você compra esse de 5%. A inflação hoje já está 6,4%. Ok, vamos dizer que essa inflação vá a 20%. Deus queira que não. Mas só um exemplo, né? Ela vai a 20%. Cara, você está perdendo o poder de compra, entendeu? E normalmente esses CDBs pré-fixados, ele tem data de vencimento. Ele não tem a liquidez diária. Então, você vai precisar esperar todo o tempo. Sei lá, você comprou esse CDB que é de 5 anos. Você vai ter que esperar esses 5 anos para poder resgatar esse dinheiro. Esse dinheiro teu tá lá, tá preso. Então, é muito importante que você visualize que o investimento seu, se você está visando o longo prazo, ele precisa render mais que a inflação. É fundamental. Ah, não, Gabriel, o meu objetivo aqui é fazer meu fundo de reserva, meu fundo de emergência. Reserva de emergência, né? Como a gente já falou. Ok. É uma recomendação minha? Não, não é. Mas é como a maioria dos investidores fazem. Tesouro Selic. Tesouro Selic. Porque o Tesouro Selic, normalmente, ele paga até um pouquinho mais. Ele paga o Selic e paga um negocinho ali a mais. Por exemplo, o que eu tenho hoje está pagando a taxa Selic mais 0,34. Então eu estou tendo um rendimento aí ao ano de 3,84. Comparado ao CDI, já é um pouquinho mais, ok? Mas você pode também botar ele no CDI. Mas no CDI o quê? Sua reserva de emergência é um CDI de liquidez diária, que se você precisar sacar, você vai lá e saca, ok? O CDI tem uma coisa a mais, né, além do Tesouro Direto, que é a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, vulgo FGC. O que significa isso, Gabriel? Significa que se a instituição financeira, o banco que você comprou esse CDB, banco faliu, até 250 mil reais que você tiver lá no seu investimento lá no CDB, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, vai te ressarcir. Ah, Gabriel, eu tenho mais que isso.
ele vai te ressarcir até 250 mil. Mas tem a grande jogada disso aí. O FGC, ele te ressarce até 250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar, botar 250 mil no banco A, 250 mil no banco B. Se o banco A falir, você vai receber 250 mil. Se o banco B falir, você vai receber 250 mil. Se os dois falirem, você vai receber 500 mil, 250 de cada. Lembrando o seguinte, é 250 mil total. 250 mil que tem investido, já com juros e tudo mais. Passou de 250 mil, você não recebe. Ok? Falando do imposto de renda, tanto para o Tesouro Direto quanto para o CDB, o imposto de renda sobre os rendimentos ele é regressivo. Nos 6 primeiros meses, se você sacar, você vai pagar 22,5%. De 6 meses a 1 ano, você vai pagar 20% sobre o rendimento. De 1 ano a 2 anos, você vai pagar 17,5%. Acima de 2 anos, você vai pagar 15% em cima dos rendimentos. Então, qual a ideia? Deixar mais tempo. Se você pode deixar mais tempo lá, quanto mais tempo você deixar lá, menos imposto em renda você vai pagar. Consequentemente, um rendimento melhor, né? Um rendimento maior você vai ter. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha sido importante para você, que tenha esclarecido como um dia eu não sabia de nada disso e eu fui na onda lá do meu gerente do banco. Espero que seja engrandecedor para você. Se acrescentou na sua vida, manda para algum amigo. Vamos educar financeiramente o Brasil e construir um povo financeiramente saudável. Fica com Deus, fica na paz e até o próximo vídeo.